sim, ver os demais, sim. Tem um sobre o polegar opositor de gatos, que é maravilhoso. Entre outros tantos lá. Bom, então, fala, Vanessa. Começamos a gravar. Não, era um comentáriozinho que eu sou suspeita porque no Frankenstein eu fiquei comovida apenas com um monstro. O Vitor eu odiava. Aí geralmente quando tem os vídeos com filmes, séries, livros que envolvem robôs, a inteligência artificial que elas vão criando uma vida própria, normalmente eu fico do lado deles, inclusive em videogames, sabe? Porque eu fico, gente, eles ultrapassaram uma barreira aqui que talvez nós não temos capacidade de compreender. Mas isso aí é uma coisa bem lógica e compreensível, porque se tu pensar, e isso foi uma reflexão que eu fiz com alguns jovens, os dois jovens aqui de casa, quando nós assistimos ao Blade Runner, né? Que aí o Eduardo vem e diz que não gosta de filme que tem até, como no Westworld também, a temática em que as máquinas ganham vida. Ele teve uma vez que isso aí gerou bastante confusão, ou bastante discussão, porque vem aquela observação extremamente sem nenhuma empatia sobre... mas eles foram, principalmente em relação ao Blade Runner, né? Por que eles estão se revoltando contra aquilo para o que eles foram criados? Né? Aí eu pedi para que ele pensasse na relação, exatamente, a consciência, mas eles adquiriram consciência, eles criaram consciência. Mas eu pedi para que ele pensasse na relação que poderia e que há se a gente pensar no processo de colonização usando os escravizados da África, é a mesma coisa. Por que um escravizado no Brasil vai se revoltar se ele tinha sido comprado para fazer aquilo que ele tinha sido comprado? Então, é uma discussão que sempre vai levar para esse lado, de, no fim das contas, a gente vai acabar, pelo menos a maioria, né, vai acabar ficando do lado das máquinas, ou do lado dessa questão da consciência, a partir do momento em que há uma consciência, em que há assim, ciência, vamos usar isso, no mínimo isso, se tornam indivíduos, não é? E aí tem todo, e aí a maioria dos filmes que vão tratar disso com sensibilidade, dessa questão de máquinas, vai trazer isso para jogo, vai trazer à tona isso. Não sei se vocês já assistiram Westworld, né? Tem Black Mirror, tem muitos episódios nesse sentido, mas eu acho que essa série Westworld, ela é muito mais impactante porque ela mostra o modo como aqueles que se acham superiores tratam aqueles que foram criados para servi-los, que seriam os anfitriões, os robôs, né, os androides dos parques que recebem esses visitantes. E a segunda temporada tem ela não, ela é bem pesada em muitos pontos, mas muitos pontos, né? Tem um episódio, eu lembro que é o 8º episódio da segunda temporada, que é um dos episódios mais bonitos que eu já vi, assim, nessa questão de aquisição de consciência, né, que é quando vai falar o episódio do Natal. Tem aqui o episódio, bom, tem alguns Black Mirror pra gente comentar também, se fosse o caso, né, mas o ter trazido aqui essa ideia, esse do Zima Blue, é para a gente pensar na escolha, né? Isso que a Elizabeth está falando aqui é muito contundente e é importante para se pensar. Né? E é importante também pegar e levar essas discussões para as salas de aula, né? No fundo, a gente aceita que o diferente é o objeto. Quando reconhecemos que eles podem sentir, acabam incomodando. Empatizar com eles é prejudicial para que para quem é indiferente. Não entendi o final, Elizabeth.
Defende, professora. Eu desliguei a luz, vou ligar de novo aqui. Cego no escuro não dá. Para quem defende a continuação do outro como objeto. Sim, sem dúvida, né? E aí, isso isso aí é muito, acaba sendo bastante amplo, porque se a gente for pensar, e aí, como eu falei, se tirar a ideia de consciência e pensar a questão da senciência, a gente vai começar a colocar animais no meio, né? O Fadu estava falando sobre isso ontem, né? Não aqui, mas separado, sobre essa questão da senciência que existe nos animais, e aí são seres sencientes, são seres com sensibilidade, e aí quem tem bicho em casa, bicho, animalzinho de estimação, gatos, principalmente, vão perceber enfim, essa peculiaridade, né, essa individualidade. Quem tem mais de um cachorro, mais de um gato em casa, sabe que cada um é um. Cada um tem um comportamento, cada um se comunica com a gente de uma determinada maneira. Então, é bem ampla a discussão. E aí, o que é interessante é perceber que nós conseguimos evoluir é essa palavra, em termos, aí já não sei se seriam morais, ou qual seria esse termo da nossa evolução, que a gente já consegue perceber esse tipo de coisa. E já consegue defender direitos de animais e defender uma dignidade para eles, né? Enfim, vamos lá. As pessoas querem inteligência artificial, assim como um abusador de mulher que pensa, que não pode pensar muito e escolher o que eles querem. Bom, se vocês devem ter acompanhado o que... Não chegou a ser discussão, não chegou a ser polêmica, não é nada disso, mas simplesmente uma campanha de um banco em relação à sua atendente virtual e o modo como essa atendente virtual reage às questões de assédio, porque tem sempre aqueles canais de comunicação, né? E esse banco tem um canal chamado BIA, e há muitas, esse canal recebeu o que é inteligência artificial, assim como tem a Gal da Gol, tem o BIA, tem a BIA, e ela recebe mensagens abusivas, mensagens de assédio mesmo, né? E aí aquela história, se ela é uma figura feminina, uma voz feminina, escolhida para ser uma voz mais, sei lá, pelos arquétipos culturais, uma voz mais doce, uma voz mais acolhedora, e aí isso desencadeia alguma coisa em alguns homens que entram nesse processo todo. Eu podia colocar a voz do Anderson Silva acolhendo, né? Não ia ser muito diferente, talvez. Mas, enfim. Aí agora eu quero que vocês pensem junto comigo, falem, né? Não só pensem, mas falem, externem seus pensamentos, sobre essa questão do que esse curta desencadeia. Vejam só, para além do conteúdo, para além do que a gente vai discutir em termos de conteúdo, a gente tem que pensar, e aí, por isso, ter trazido o texto para cá, não necessariamente pelo tema, mas pela forma como ele se apresenta, é pensar no modo de dizer. Porque essa ideia de robôs que tomam consciência, androides que adquirem consciência, inteligência artificial, isso aí é um tema recorrente, né? A gente tem Isaac Asimov, a gente tem, então, coisas antigas, já século passado, já falando sobre isso, mas que é isso que importa também aqui para a discussão, é o modo de dizer, o modo como isso é dito, o modo como isso é apresentado para a gente aqui, nós que acompanhamos. De repente, se simplesmente houvesse uma notícia efetiva, imaginemos, né, em termos reais, né, artista famoso, né, com uma manchete de jornal, artista famoso era limpador de piscina, né, era um limpador de piscina. Aí tem lá a matéria dizendo que o artista fulano de tal
descobriu-se que não era um homem com partes, enfim, descreve de modo referencial a vida dessa personagem, como uma notícia efetiva de jornal. O impacto, eu imagino, seja bem diferente do que ter acompanhado esse filme. Então, por favor, falem sobre isso. Vou até silenciar meu microfone, vejam, para ouvi-los com nitidez. O Gabriel tá com a mão, Gabriel Monteiro está com a mão levantada. Pode falar. Começa a falar e baixa a mão. Boa tarde, licença, professora. Essa questão de inteligência artificial, né, eu acho muito interessante. Tem um conto do Anderson chamado O Rouxinol. É um pássaro que canta muito bem, e ele canta tão bem, que as pessoas, o reino inteiro, né, ele se passa na China, o reino inteiro acaba se agrupando para ouvir sempre o pássaro cantar, sempre, 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 sempre. E o pássaro ele acaba sendo, de uma certa forma, objetificado, né? Então, o que que eles fazem? Como o pássaro tem as suas limitações, né? Porque ele é um pássaro real, o rei tem a ideia de construir um pássaro robótico similar ao o rouxinol original. E ele substitui aí na mesma hora, sem pestanejar, o rouxinol, que fica muito triste e vai embora. Só que aí, depois de um tempo, o imperador, ele usa tanto o rouxinol robótico, tanto, né, todo mundo, o tempo todo, achando que aquilo nunca iria causar um defeito, porque ele era robótico, ele não tinha as limitações humanas, tanto que chegou um momento em que ele dá defeito. E quem poderia substituir aquele canto? Ele cantava tão bem, mas o original era o original. E agora eles estavam sem o rouxinol real, o rouxinol verdadeiro, que foi embora. E o final do conto, de uma certa forma, mostra que como o ser humano utiliza artifícios para objetificar os próprios seres humanos. Então, são tarefas humanas que são atribuídas à inteligência artificial, né? E então, eu me lembrei muito de quando você falou dos escravizados, né? Eles utilizam como se fossem robôs, máquinas. Eles têm que agir maquinalmente para fazer aquela função e acabou, não tem mais do que isso. Então, eu me lembrei muito desse. Eu acho que essa parte, assim, esse conteúdo do vídeo, me lembrei desse conto do Anderson, que se chama O Rouxinol. Faz bastante sentido essa observação. Agora, vejam o que a Raíssa Lourenço colocou no chat, né? Esse episódio lembrou um pouco a conversa que tive hoje mesmo com a minha mãe sobre como algumas pessoas seguem insatisfeitas com as escolhas da vida, mesmo que sejam boas, e que tenham levado a uma qualidade de vida alta. Ela não está 100% ligado à pergunta, mas penso nessa questão da constante insatisfação humana sendo demonstrada no Zinc. Bom, aí a filosofia ajuda, né, a gente a entender essas questões, né? Porque se a gente pensar na questão do vir a ser, do construir-se, né, direcionar-se para uma construção, né, a gente vai encontrar minimamente explicações. E a questão no mínimo, e aí em função de tudo que as fábulas, ficando na literatura, que as fábulas nos ensinam, é que o que está na frente, o que ainda não foi alcançado, é o satisfatório, porque nós ainda não temos. Nessa coisa da satisfação, eu lembrei de outras séries, de outras temáticas de séries também interessantes, pelo menos para mim, que adoro ficção,
que é Altered Carbon. Não sei se vocês conhecem também do Netflix, que são pessoas que podem, as pessoas não morrem, a consciência não morre. Também entra a discussão, né, do que é a pessoa. A consciência não morre porque a consciência fica numa espécie de uma cápsulazinha, um pendrive, um disquete, seja lá, um CD de memória, que é colocado na nuca, e aí quando a pessoa, não vou contar nada, não precisa se preocupar, não vou dar spoiler, quando a pessoa morre, ela pega esse dispositivo e coloca num outro corpo, né? E aí tem várias implicações disso, e aí o que acontece? A pessoa vive para sempre. E aí, como nós que acompanhamos histórias de vampiros legítimos, não que brilham, como nós que acompanhamos histórias de vampiros, sabemos que isso pode ter problemas. Essa situação de vida eterna é bastante complicada, porque o que move o ser, o que estabelece, vamos dizer assim, uma ética? A possibilidade ou como é que se diz? A iminência da morte, né? Só se constrói, só se busca, só se faz porque existe a iminência da finitude. Porque existe a finitude e existe a iminência da morte. É o ser para a morte, né? Trazendo um pouquinho de Heidegger aqui, pelo menos na expressão. Então, o ser para a morte, ele acaba nos explicando um pouco do que acontece nessas situações com que nós nos deparamos nessas séries em que há essa ideia da vida eterna, né? Aí aqui, exato. Mas em cima há um retorno ao que ele era em essência. A mutação dele iniciou de fora para dentro. Daí em diante ele continuou essa busca, mas em parte não era ele. Ele tomou como sua a busca da criadora, Elizabeth. Sim, mas aí também, se a gente, agora que eu usei essa expressão criadora em relação a ele, a gente pode pegar e também transpor isso para um plano maior, né? Se nós pensarmos em termos de nós termos sido, a partir da série não, a partir do episódio, nós, seres criados por uma força maior, o que nos motiva? Qual é o nosso livre-arbítrio? Vamos pensar assim, não é prosseguir na direção daquele que nos criou, recebendo, de certa forma, ou obedecendo os comandos que um dia foram implantados na nossa criação? Zima retorna para o que ele perdeu. É bem isso, é bem aquele cavalinho, cadeirinha do Cidadão Kane, sim, né? O sistema, aí não é o sistema, né? Porque se a gente pensar que esse sistema adquiriu consciência, eu imagino que ele vai buscar aquilo, como foi dito aqui, esse elemento, né? Não necessariamente de conforto, mas de paz. Como assim, Raíssa? Câmbio. Fala, e se tu puder, liga melhor. Assim, sobre nós, seres humanos, que recebamos esses comandos. E a Elinara falou sobre o sistema também, sem dúvida. Porque, eu ia falar agora assim, se nós estivéssemos num mundo justo, numa sociedade justa, talvez nós não tivéssemos essa procura ou essa necessidade de buscar esse lugar de conforto. Mas, vocês lembram quantas gerações a Matrix perdeu quando criou um mundo perfeito? Imagino que tenham assistido Matrix. Fadou. Eu vou ter que desconectar. Hora que tu não assistiu Matrix.
Não, eu assisti, tudo bem, eu assisti Matrix. Agora eu só não sei se todos eles assistiram. Trata de uma referência que já tem uns 20 anos, né? Sim, mas esses 20 anos, eles são eternos, completos, imutáveis e nunca superados. Matrix é o filme dos filmes, jamais esqueçam disso. E os que foram meus alunos sabem que precisam assistir Matrix para entrar em sala de aula. Senão, não tem um limiarzinho na porta ali que apita quando o aluno não assistiu Matrix. Como é que a gente vai explicar certas coisas se a pessoa não assistiu Matrix? Mas, enfim, a questão posta aqui é que eu ia seguir na linha do que a Elinara falou, que eu ia dizer, não, dependendo do estilo de vida, dependendo de uma sociedade perfeita, ok, talvez nós não tivéssemos essa necessidade de buscar esse conforto, né? Mas, aí eu lembrei do Matrix, né? Porque no Matrix, o que nós temos? Nós temos que o mundo foi recriado com todas as imperfeições, com todas as misérias e mazelas, por quê? Porque o ser humano não estava, o cérebro humano não estava preparado para viver com paz, né? Elinara, o que era perfeito? A tua pergunta sobre o sistema criado em Matrix? Pois é, Amanda, perdão. Então, já sabe, já anota uma referência para tua vida futura, que depende de Matrix. Não sei o que eles vão fazer no quarto, né? Mas... acabar a aula, vou assistir. Então, tá, para quem... Tudo bem que não assiste necessariamente o 4, que eu não sei o que vão fazer, né? Mas os outros até que vão bem. Tá, não é pré-requisito para passar em teoria da literatura, mas para entender algumas coisas é sim. Tá. Sim, essa ideia da perfeição imposta, Elinara, porque o ser humano, pelo que foi posto lá na conversa da máquina com Morfeu, quando ele explica, é justamente isso, né? É nesse sentido de que o cérebro humano, ele é imperfeito, então ele não está preparado para uma perfeição social, ou para uma, como se diz, um equilíbrio. Porque se pensar que o próprio Cypher, saído da máquina, acaba atraindo e cometendo esse crime, vamos dizer assim, que poderia dizer, tá tudo bem. Não está tudo bem, porque tá tudo bem até que ponto? Porque eu tô fora da máquina, tô desconectada da Matrix, mas eu tô comendo gororoba. Mas aí eu sei que se eu tiver na Matrix, eu vou fingir, quer dizer, eu vou estar comendo coisas que são dados. Enfim, tem toda uma discussão ali que é outro curso, ou outros cursos que geram aí esse filme. Mas, voltemos pro Zima Blue. Então, o que nós temos? Além de toda essa questão da insatisfação humana, e aí vem o ponto, né? Ele é uma máquina. Como é que ele pode estar insatisfeito? Aí, como disse a Elinara, se não me engano, foi ela quem disse aqui, ou a Raíssa, mas ele perpetua a insatisfação da criadora. E aí que eu entrei com a ideia de até que ponto nós somos, se nós somos criados por um criador e nós continuamos nessa busca em um mundo imperfeito, isso leva, então, aí naquela ideia de silogismo, então, o criador, ou esse que teria nos criado, seria imperfeito, né? Então, discussões à parte, discussões de crença à parte, estamos falando a partir do filme que foi colocado. E como eu digo, e que como eu disse, eu trouxe o filme para chamar atenção, é para o modo como a coisa foi apresentada. Né? O modo como o espetáculo, e aí usar a palavra lida há poucos dias, ou ontem, no texto da Carolina Maria de Jesus, como como é que eu posso dizer, como a vida, né, não sei se seria a vida, mas enfim, como a existência do outro, que não era divulgada, que não era compartilhada, essa é a palavra, porque fazia, como ele disse, fazia 100 anos que ele não conversava com a imprensa, então como isso causou interesse e impacto, e foram pessoas para aquele espaço onde ele morava para assistir
ao desmembramento dele, ou ao retorno ao original. E como tudo foi espetacularizado. O que poderia ter sido simples, ele transformou num espetáculo. Por quê? Pergunta que eu faço. Fechar o microfone de novo para ouvi-los. Por que transformar esse retorno dele ao que era ao que ele considerava a sua essência, ao seu espaço de tranquilidade e paz? Por que fazer isso em forma de espetáculo? Pode falar, Gustavo. Professora, Só um pouquinho, pela ordem aqui. Deixa eu ver, eu vejo mãos levantadas. Só um pouquinho. Na ordem das mãos que levantaram, foi o Gustavo. Aí depois... Peraí que tem que subir mais aqui. Gustavo, Elizabeth e Raíssa. Pela ordem, por favor. Então, fale e baixe a mão. Gustavo? Eu não levantei a mão, não sei se tem outro Gustavo, mas eu posso falar mesmo assim. Estão me ouvindo bem? Eu tô com... Como tô, Anícia? A tua mão tá levantada, sim, Gustavo, tá ali do ladinho. Pode falar e baixar a mão. Ok. Bem, acredito que era algo que ele precisava ser visto, né? Talvez até a questão de ele ter aumentado a fama, que vai mostrando que ele vai aumentando a sua fama ao longo dos anos, né? Talvez ele precisasse fazer o retorno à origem, seguindo essa sequência, e também para ser visto, né? Não era alguma coisa pessoal dele, não era uma coisa apenas pessoal dele, era pessoal também, mas não era uma coisa que ele queria fazer apenas para ele mesmo, que ele pudesse fazer sozinho. Eu acho que ele tinha uma última mensagem a ser transmitida. Quis falar de um tema meio complexo desse, entender isso uma vez só, né? Mas foi isso que eu pensei, que ele não era só uma decisão própria, mas fazia parte do todo que ele estava tentando transmitir, encontrar não só nele mesmo essa resposta, mas na arte, e a arte como algo que não é individual, algo que tem que se passar adiante, tem que se mostrar. Isso faz sentido? Sim. E isso aí que foi apontado pelo Gustavo chama atenção para um outro dado. Se ele aí aquela situação, se ele era uma máquina criada para limpar simplesmente objetos, nem objetos, era uma piscina. E aí depois ele saiu disso e foi ganhando complexidade com outros afazeres. Só que aí onde é que ele termina, né? Como artista, né? Como criador, como um esteta, né? E aí nesse sentido o artista ele não cria só para si. Por mais que venha aquela... E aí a gente tem o Fernando Pessoa para pegar e exemplificar, para mim, é o maior exemplo nesse contexto todo, né? Criei um mundo só para mim, porque ninguém me entende, criei meus vários heterônimos, mas eu vou mostrar para todo mundo, né? Vou compartilhar com todo mundo que, de uma maneira ou de outra, atinge. Então, aí, nesse sentido, é algo para se pensar assim. Deixa eu ver o chat antes de passar para a Elizabeth. Ele passou por como ele passou por tantas evoluções, disse Amanda, ele passou a entender cada vez mais a realidade. Faz sentido, porque claro que aí não vamos entrar em perguntas do que é realidade, ou de qual realidade, a que realidade ele se refere, né? Esse espetáculo A Fome da Carolina É a realidade que ele vivia, né? Sim, sem dúvida. Isso sim, a realidade que ele vivia, sem dúvida, né? Por isso, estabelecer bem marcado. Podemos associar esse espetáculo à fome da Carolina na literatura? Depois tu fala mais disso para pensar. Vanessa, não entendi exatamente a tua pergunta. A Letícia falou do tom da especularização como crítica, especularização das dores também.
Ele volta à simplicidade, deixou de ser um grande artista para ser um limpador de piscina, que era em essência, mostrando que nenhum é melhor do que o outro, mas cada um tem uma função. Tá, percebe? Não estou contestando essa tua fala, Vanessa, mas quando fala assim, falar que ele deixou de ser o grande artista para ser o limpador que ele era em essência, é meio complicado, porque aí a gente estaria reduzindo, a gente estaria falando nessa ideia de essencialismo, né? E essa coisa do essencialismo, se a gente prestar atenção, ela se esvazia rápido, ela se esvazia fácil, né? Principalmente em função das coisas que nós discutimos no grupo, falar em essencialismo, a gente tem que fugir dessa ideia de essencialismo, né? Porque senão, com o essencialismo, a gente carrega o pré-determinismo, a ausência de livre-arbítrio. Então, várias coisas decorrem dessa ideia de essencialismo, né? Uma espetacularização porque ele é um artista, é exatamente o que ia falar. Me chamou a atenção também, isso aí também, isso não é à toa, é óbvio que não é à toa, né? O fato dele ser negro e da criadora dele também ser negro, ser negro também não são coisas à toa, né? Elinar, eu acho que não seria tanto nesse sentido aí. Aí tem que ver até que ponto essa fala não soa, de certa forma, preconceituosa, né? Porque ele era negro, ele quereria voltar para a limpeza, mas mesmo que tu tenha posto como, entre aspas, porque tu tem que perceber que ele era uma pessoa que era, quer dizer, uma máquina que adquiriu consciência, que se transformou numa pessoa que era um artista que influenciava pessoas, séculos e séculos, gerações e gerações, né? Então, o fato de terem colocado as personagens como negras, o impacto, o interesse é causar justamente a percepção de que o negro é um artista, enfim, e não essa ideia até reducionista, né? Desculpa se eu não entendi a tua fala, mas a mim ela soaria assim com um pouco de preconceito. A Vanessa diz que reduziu todo o papel dele. Então tu entendeu exatamente, Vanessa. Era por esse caminho aí mesmo. Quando se coloca essa ideia de essencialismo, de essencialidade, se reduz, se simplifica, né, as coisas. Ele era negro, ele alcançou um grau alto na camada social, e aí depois ele voltou para a limpeza. Então quer dizer que essencialmente o homem e a mulher, os homens e as mulheres negras não saem desse seu papel e desse estereótipo. Então percebe que isso é muito perigoso de afirmar. Elizabeth levantou a mão, tá aqui, pode falar. Então, passa a vez para a Raíssa, depois a Elizabeth fala. Alô? Acho que dando para ouvir. Tá dando para ouvir. Baixa a mão, por favor. Perdão. É que a pergunta que a senhora fez, né, de como porque ele transformou a volta dele a ser um limpador de piscinas no espetáculo, me lembrou muito de uma obra, protesto, não sei como chamar, de um ativista chinês lá em 1995, 96, nos anos 90, que ele quebrou um vaso chinês ou japonês, perdão, mas ele era tipo milenar. Então eu vejo muito essa questão dele transformando aquela volta dele, o retorno, mesmo ele já sendo tipo muito avançado e tendo muitas habilidades, como uma quebra das expectativas muito grande do público que ele estava se colocando ali. Aí ele transforma essa quebra das expectativas numa arte
Aí, ao mesmo tempo, o pessoal vendo aquilo, tipo, meu Deus, o que ele tá fazendo? Aí vem a crítica das pessoas, e enquanto ele tá sendo criticado, ele tá rompendo com o que as pessoas estavam esperando dele, e aí volta um pouco com aquilo que a gente tinha comentado antes sobre estar sempre insatisfeito e ele está buscando sentido de, mesmo ele tendo avançado tanto, ele meio que ter perdido a motivação interna dele, né? De tipo, antes eu fazia uma coisa e agora eu já faço tantas outras coisas porque eu fui modificado externamente, né? E é isso. E aí isso me lembrou muito daquela obra. E para finalizar, eu queria muito fazer uma conexão com o comentário que a Amanda fez, né, de ele ter passado por muitas evoluções e dele ter passado a entender mais a realidade. Não de entrar no ponto da realidade como a senhora pediu, né? Mas eu lembrei também do filme de Lucy, com a Scarlett Johansson, né? De como ela ficou super, super inteligente e foi cada vez mais entendendo as coisas e como tudo funcionava e ficando insatisfeita de ver como a sociedade estava, como as pessoas estavam levando a vida, e aí ela foi meio que se desenvolvendo mais ou menos ali da mesma forma que o Zima, só que o dela foi meio que de dentro para fora e o dele foi de fora para dentro. E aí da mesma forma, no final, ambos mudaram. Só que ele retornou à forma que ele já tinha no princípio e ela ficou mais simples, só que com objetivos diferentes. Mais ou menos isso. Foram coisas que eu lembrei, aí eu queria compartilhar aqui. Obrigada, Raíssa, faz sentido sim. Agora, essa fala do Rivaldo aqui no chat faz bastante sentido e casa com o que está sendo falado aqui, né? Porque vejam só como ele coloca aqui, que esse retorno à forma original seria um ato rebelde, né? Seria um ato de insurreição. Por quê? Porque todos estariam caminhando na direção para o ponto em que ele está, né? Que o ponto em que ele está seria o objetivo de muitas pessoas. E o que a sociedade é extremamente evoluída tecnologicamente a ponto de haver um planeta que substitui peças humanas por peças robóticas, né? Então, temos uma sociedade extremamente evoluída tecnologicamente. E aí, o que ele faz? Ele mostra que a simplicidade é que deveria ser o objetivo, que tem a ver com aquilo que a Linara falou lá em cima, resgatando o final emblemático lá do Cidadão Kane. Então, a gente tem essa ligação, essa percepção muito bem posta de que o simples é o que vale, vamos dizer assim, que é o que deve ser almejado. Então, a partir dessa perspectiva, desse filme, pelo menos, né? Carla, pode falar. Oi, professora. Oi, gente, boa tarde. Eu queria só comentar que, fazer um link, na verdade, com aquela série da Netflix, The Good Place, não sei se vocês já assistiram, tem um ponto interessante naquela série, que quando as pessoas chegam até o lugar bom, que seria o paraíso, mas não o paraíso cristão, né? Mas esse lugar bom seria o paraíso. E aí, quando eles chegam lá, já tô dando spoiler, meu Deus, para quem não assistiu, mas é só para eu construir meu comentário. Quando eles chegam lá, todas as pessoas no paraíso são infelizes, porque elas têm todas as possibilidades de fazer qualquer coisa, de ir para qualquer lugar no tempo, de conversar com qualquer pessoa, mas é uma hora aquilo acaba. Depois de alguns séculos, elas ficam todas entediadas, viram zumbis entediados, assim, porque uma hora aquilo acaba. E aí a protagonista percebe que elas se sentem dessa forma porque dura para sempre. Então, o jeito que eles resolvem esse problema eles criam um portal e eles dizem, olha, vocês podem ficar aqui o tempo que vocês quiserem, visitar quantas épocas, quantas pessoas, fazerem o que quiserem, mas quando vocês se sentirem prontos, vocês atravessam o portal. E ninguém sabe o que vai acontecer depois que você atravessar esse portal, mas, né, está lá para quando você quiser. E aí todas as pessoas ficam felizes de novo, voltam a curtir, porque o que dá um sentido para essa vivência ali, para qualquer felicidade, é você ter essa noção de finitude.
né? Pro humano, no caso, pra gente. E no caso do Sigma Blue, né? A gente se conecta com ele, a gente só consegue. Eu tenho a impressão de que a gente só consegue se conectar com uma máquina quando ela espelha de alguma forma as nossas, né? As nossas ansiedades, os nossos medos. De alguma forma a gente consegue ver o humano nessa máquina. É só aí que a gente se identifica. Porque quando é uma máquina, já tem outros filmes assim, quando é uma máquina que tem outros ideais, ou que, sei lá, quer destruir o mundo porque acha que a gente é uma espécie menos evoluída, aí a gente vê essa máquina como vilão. Mas quando como o caso do Sigma Blue, né, que é um artista, e eu acho que a arte ela é própria do ser humano, né? As máquinas não produzem arte, aí a gente se conecta, aí a gente percebe. E essa angústia dele, do fim, né, de se implodir, de voltar ao que é simples, é uma espécie de voltar a essa consciência, de abandonar essa consciência, por quê? Porque ele não tinha essa noção de finitude, né? Que a gente tem e que dá sentido à arte, que dá sentido à vida, né? Então, eu só queria fazer esse link aí. Eu acho que esse ato final dele diz respeito a isso, a essa nossa necessidade da consciência de uma finitude para poder dar sentido às coisas que é muito própria do humano, assim. Muito bem colocado, obrigada, Carla. Faz todo sentido, sim. Fecha todos os comentários, né, que foram lidos e feitos aqui, né. Então, essas animações, esses filmes, esses curtas que tratam disso, eles têm como se diz, esse impacto em nós pela forma como é contado. Por exemplo, deixa eu pegar aí, momento testemunho. Estava falando com a Vanessa, agora há pouco, e ela me perguntou sobre uma série, né? Qual é a série, Vanessa, que eu esqueci? Eles, né? É isso? Enfim. Né? É uma série que teve toda quando surgiu, teve toda uma polêmica sobre o nível de violência da bendita da série. E aí a gente, pelo menos o modo como eu penso determinadas coisas, né? Ou como eu penso, ou como eu encaro essas situações, essas séries. Há determinadas séries, há determinados filmes que eu não assisto. Aqui eu não assisto. Por quê? Porque eles vão trazer os outros, não são os eles. Porque eles vão trazer a coisa de uma maneira muito crua, né? Mas aí vê, nós temos, por exemplo, a questão de todo um repensar, de uma alegorização do imperialismo, da escravização das pessoas, da perseguição aos que são diferentes. Lá no Blade Runner, nós temos a questão do Westworld, enfim, todos esses que a gente está assistindo, que a gente está falando, que eu estou falando, eles trazem essa alegorização da realidade. Né? A realidade está posta ali, os problemas sociais estão postos ali, só que de uma maneira alegórica. Aí, estou falando por mim, eu sento na frente do computador ou da TV para assistir a uma série que se apresenta de uma forma crua, em que vai mostrar um estupro, um espancamento, sequência de assassinatos, aí para isso eu troco o canal e assisto a um jornal, a um noticiário, seja lá o que for, leio uma notícia de jornal. Então, a minha perspectiva, a minha relação com essas séries e com esses filmes e com o objeto estético é exatamente o modo de dizer. Eu passei para vocês por e-mail, já vou te dar a palavra, tá, Lucas? Eu passei para vocês por e-mail uma matéria que saiu ontem, anteontem, ou essa semana, sobre uma série... não quer falar? Então tá bom. Uma série nova que vai ser veiculada pela HBO, que são os escravos, ou os escravizados, ou alguma coisa
da contemporaneidade. E ali vai mostrar casos de pessoas que tiveram a sua vida roubada, vamos dizer assim, porque saíram porque foram vendidas quando crianças para casas de família, e aí lá foi a menina trabalhar numa casa de família desde criança, foram vendidas para bordéis, trabalhar como prostitutas, né, em forma de série, numa série, isso, com entrevistas com a pessoa real ali colocada. Agora, essa situação dessa escravidão contemporânea, tá lá, da menina que foi vendida pelo pai para uma professora na Bahia e trabalhou a vida inteira como empregada, só saía de casa para ir ao mercado, à padaria, e só conseguiu se livrar disso porque houve uma denúncia anônima e ela conseguiu sair. A mesma coisa, aquela outra que foi comentada aqui ontem, que até que casou para receber a pensão, só que a pensão nunca foi para ela, que ela tinha que pedir R$ 5 nos apartamentos ao lado onde ela morava para comprar material de higiene pessoal, porque os patrões não davam. Então, isso é a vida real, entre aspas, a linguagem referencial apresentada. E aí nós temos o conto, Velas por Quem, que vai apresentar essa situação, a mesma situação, só que com um jeito de dizer diferente. Então, quando eu falo sobre esse jeito de dizer, é isso. Ato é um filme que utiliza a inteligência artificial. O robô é ensinado a lutar, mas chega um ponto em que ele perde os comandos de seu instrutor, luta sozinho e vence a luta. Não. Não conheço esse. Ato. Vamos anotar, né? Ainda mais que é de luta, violência gratuita. Aí tem outro ponto, ó, por exemplo, eu adoro assistir a filmezinho de John Wick. Adoro os John Wicks todos da sequência da vida, mas esse e os outros que tem essas sequências de violência eu também não vou assistir. Porque aí, enfim, tem essas peculiaridades que tem a ver com o modo de dizer. E aí, por isso que eu trouxe o Zima Blue. Por isso, porque a gente vai falar, ou porque a ideia é falar e pensar, a ideia é pensar sobre modos de dizer. Como a literatura diz as coisas da sociedade, da nossa realidade, do nosso real, como destacou a Amanda, daquilo que nós, né? Então, essas coisas são ditas de uma maneira que, de repente, nos atingem muito mais do que se tivesse sido dito de uma maneira crua, dura e, enfim, referencial, a partir da linguagem referencial. Eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Entenderam? Sim, professora. Ótimo, obrigada. Entendi, sim. Sim, entendemos, sim. Alguém ia falar mais alguma coisa? Então, vamos para... Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o curta? Eu acredito que já foi falado praticamente tudo, né, professora? Porque parte do que eu ia falar, a Raíssa falou, outras pessoas foram falando, e, como a senhora disse no final, acabou fechando. Tá certo. Então, tá bom. Então, agora, vamos pegar... Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui só um momentinho. Cadê? Só um pouquinho que tá perdido aqui.
Só um pouquinho que eu estou procurando o texto que eu tinha deixado pronto e que simplesmente sumiu daqui. Apareceu, tá ali. Então, aqui nós vamos ver. Eu não consegui tirar essa aba aqui de cima. Testei antes e não consegui, né? Mas também vocês, acho que dá para acompanhar de boas aqui. É do livro Zeus, ou A Menina de Óculos, né? Eu não mostrei a capa, depois eu tiro. Essa é a segunda edição, né? Desse livro. A primeira edição é da década de 80, e essa edição foi patrocinada pela paga, né, pela própria autora. E aí, nós temos textos aqui, deixa eu ver qual é o que eu quero. Esse conto que está posto aqui, né? Nimbus, cirrus, cúmulos, estratos. Né? Então, é da Maria Lúcia Medeiros ainda não é a Cid Cabral, depois nós vamos a ela. E aí, nós vamos ter... O que a gente tem que pensar ao ler esse texto? Ou o que eu quero que vocês pensem? Eu quero que vocês pensem no modo, né, como ele está sendo apresentado, né, a roupagem dele, ou seja, a seleção vocabular e as informações, os dois níveis, né, forma e conteúdo. Esse texto, ele está publicado num livro que é chamado de Conto, que publica textos em forma de conto. E aí eu quero que vocês lembrem do que o Fadum mencionou em relação à prosa poética e poesia em prosa, que eu falei eu apontei esses elementos para vocês no começo, para que nós chegássemos aqui nesse momento e percebêssemos que o conto, ele não vamos colocar aqui em xeque se o texto que nós estamos lendo é um conto ou é uma crônica. Não é um conto, não é uma crônica, até porque a ideia do curso, o nome do curso é o conto em perspectiva lírica. Vocês vão ver que nós vamos ter, e aí, muitas situações, e aí está a Clarice Lispector para nos provar isso, Guimarães Rosa para nos mostrar isso, Conceição Evaristo, que nós temos toda uma narrativa, e não uma narratividade, eu estou falando de narrativa mesmo, um ponto a outro, trajetória no tempo, aquela história toda, e o que eu tenho? Eu tenho momentos em que esse fato que está sendo narrado é apresentado com toda essa roupagem de poesia, né, com essa roupagem lírica, porque uma coisa não exclui a outra. Como eu disse, eu posso ter uma notícia que apresente um acidente aéreo, falando sobre todos os mortos, primeiro episódio de frente, quem nunca assistiu. Vai lá, assiste, está lá o acidente, tem mortos, tem corpos, tem contagem de corpos, etc, etc. E aí, o que nós temos? Nós temos a coisa apresentada de uma maneira crua. E aí eu tenho o grande desastre aéreo de ontem, que eu tenho um acidente apresentado com outra roupagem. E é isso que eu quero que vocês prestem atenção, como a questão da literatura, do lírico, veste a narrativa, veste o conto de uma outra roupa, de uma outra maneira. E o modo como essa coisa está vestida se apresenta para nós, nos atinge de uma maneira mais contundente ou menos, conforme essa roupagem que ela tem.
Então, vamos lá. Nimbus, cirrus, cúmulos, estratos. Fosse uma pintura, e arrebataria parnasianos, velhas senhoras, irmãs de caridade. A copa altíssima, o tronco vigoroso, os verdes galhos carregados de manga amadurecendo. Sombra desmesurada projetada no chão, capim orvalhado, verde também, menino e menina que brincavam. Hora da sesta, calor misturado com brisa amena, as vozes do pai, da mãe, lá longe, na varanda, conversando com os tios, visitas para o almoço de domingo. Agora, certamente, trocavam receitas de doce, as mulheres. Os homens fumavam, com certeza, e maldiziam o vigário e a coleta para a festa da padroeira. Os primos maiores liam gibi. Os menores eram menores e fugiam sem ser notados. A menina mostrava o quintal como quem diz, este é o meu reino. E o menino alvo, pele rosada, parecia dizer, muito prazer. Viram as galinhas, os patos, o lerdo jabuti, a casinha em construção, as panelinhas, os vasos com flores, a boneca vestida com roupas de bebê, a minúscula mamadeira, o pé de caju, a goiabeira. A menina na frente, reino conquistado, rainha no seu sonho. Saltaram um formigueiro e acompanharam depois o rastro da lagarta na areia úmida. Rindo e reinando, levou ao nariz do menino folha de laranjeira que ela amassou, delicada, para soltar mais perfume. Por cima, o céu lavado, limpo de nuvens, abóbada celeste, como havia escutado da professora. O menino queria falar da escola, a menina ouvia. Aprendera como tirar prova dos 9, procurar palavras no dicionário, extrair a raiz quadrada e somar, dividir, subtrair, multiplicar. A menina ouvia o menino, gente grande, parecendo, compenetrado, professor. Surdos chegaram debaixo da mangueira e protegeram-se do sol das 3 da tarde. O menino falava de viagens agora. Um mês na praia, de férias, dava para discorrer sobre banhos de mar, areia fina, castelos e pescarias. Amigos que fizera no veraneio, histórias que ouvira de pescadores. A boca cor-de-rosa do menino, fonte inesgotável de surpresas. Mãos apoiadas no queixo, a menina bebia tudo sem piscar. Vez por outra, uma formiga apressada escalava a meia, o sapato. Asas de um passarinho pousado de repente no capim. Voo assustado, deixando na tarde o azul e o cinza das penas. O menino falou, então, de coleiras, curiós, bentevis, sabiás, colibris e colhereiras. O alçapão que ele mesmo armara, não sei quando, não sei onde, floresta densa e perigosa, morada de todos os pássaros do mundo. Grande alçapão, forte e belo, cor de ouro, prisão de águias, gaviões, urubus rei, araras, tudo. Devolveu-os rapidamente à liberdade, porque percebeu a menina, boca crispada, olho marejado. Voltou, no entanto, a contar sobre fazões dourados, imensas gaiolas que não compunham com aquela tarde, com aquele quadro. Percebeu isso, quase sabe o menino, porque, de repente, voltou-se para as nuvens. Nimbos, cirrus, estratos, nuvens de chuva, nuvens de manhãs raiadas, nuvens de crepúsculos. A menina ouvia encantada. Quis saber de quis saber de mares, marés, movimentos das ondas, profundezas marinhas. Como nascem as flores? O que existe além do céu? E aí, o menino contou que um dia também andou de avião e viu as estrelas de perto, constelações inteiras, brilho incandescente. Eclipses de sol, eclipses de lua, chuvas de meteoros, perigos mortais, seres de outros planetas, visão de cometas, o menino sabia. De lobisomens também, mula sem cabeça, vento uivando, noite negra, moinhos de vento, o menino sabia.
e ataques de pirata, e tesouros escondidos, e moedas de ouro, e príncipes e girassóis. O reino da menina, o quintal, foi ficando para trás. Asas de grandes pássaros desenhavam crepúsculos pintados com as penas das araras ruidosas. Quase sábio o menino, ali sentado como se estivesse no alto da mais alta montanha, o mundo lá embaixo, e desenrolasse novelos de aventuras, histórias de encantamento, soltas ao vento, e que iam alojar-se depois nos ouvidos da menina. Pastel, óleo, litogravura. A copa altíssima, tronco vigoroso, resina e formigas brilhantes, menino e menina, a sombra derramada, frutos amadurecendo, adocicado. Mas uma menina nua eu nunca vi. No instante seguinte, liberto das roupas, de pé, o corpo nu da menina, lição primeira estampada no rosto do menino quase sábio, que não ousou se levantar. Pálido, estudava o mapa pequenino, visão impúbere, delta cor-de-rosa, nascente, afluente, correndo ruidoso para desaguar borbulhante nos olhos, agora sábios, do menino. Faltou contar de dragões e de princesas. Faltou cantar cantigas que aprendera com a avó. Faltou assobiar para chamar o vento. Faltou soprar a gaitinha guardada no bolso para fazer a dança das árvores, para fazer dançar as árvores e aproximar os gnomos. No entanto, não dançavam agora as árvores, não soprava o vento, e não eram os gnomos que se aproximavam ao som da gaitinha para festejar lições entre arbustos, folhas de bananeiras, musgos e pedras, capim e jasmim? Eis o texto. O tom, o assunto, o tom, o tema é bem diferente do texto de ontem, né? Do texto anterior. Então, nós temos uma escritora que, sinceramente, né? Eu tenho problemas porque eu deveria tentar ser neutra em relação às escritoras, em relação aos textos que eu trago para poder falar com uma certa objetividade, mas confesso que fica difícil, porque, como eu já falei várias vezes para os alunos, eu escolho textos de que eu gosto para poder falar, né? E aí a coisa fica bem complicadinha. Esse não, Amanda, esse eu acho que eu nunca tinha passado para os alunos, não. Né? Eu tinha trabalhado com um outro, mas esse eu não tinha passado para os alunos, não. Deixa eu ver o chat aqui. Que nós temos. Então, né? Vocês percebem todo o elemento, como é que eu posso dizer, plástico do texto? Não só pelo início, que é a pista inicial que ela dá aqui, quando ela fala fosse uma pintura e arrebataria os parnasianos, etc, etc. Não. Não só por isso, mas pelo modo como ela vai criando apresentando o cenário, né? Ali, sombra desmesurada, e vejam que quando ela faz isso, ela faz períodos curtos, frases nominais, ou ela faz períodos longos com quase sempre um verbo, né? No caso aqui, sombra desmesurada projetada no chão, capim orvalhado, verde também, um menino e a menina que brincavam. Aí, onde lá tem outras que ela vai criar essa imagem aqui. Por exemplo, aqui, ó, nesse momento aqui, ó. A menina na frente, reino conquistado, rainha no seu sonho. Então, nós temos viagens, as imagens que são apresentadas, enfim, nesse sentido de criar o quadro para que a coisa vá adiante. Espera aí que eu já saí do texto. Aqui. Então, falem-me sobre ele. Deixe-me ouvi-los.
Enfim. O que aconteceu aqui foi que eu acho que caiu porque eu não mandei para nada. Deixa eu ver se eu retomo aqui. Conseguem ouvir? Sim, professora. Sim. Tá, é porque parece que porque parou aqui a apresentação. Não era para eu parar a apresentação, é para continuar, né? Então, deixa eu ver aqui o que aconteceu, de por que não está Mas fica aparecendo. aparecendo. Tá aparecendo o texto? Ah, tá. Enfim. Então, se vocês quiserem falar, é porque tá falhando, Amanda, porque como eu falei, a internet tá bem ruinzinha aqui, né? Aí eu ouço vocês. Então, vamos fazer o seguinte, como essa internet está confusa, e aí daqui a pouco a gente vai fazer o intervalo, o que eu faço? Eu vou parar aqui, né? A gente faz o intervalo agora, e na volta, e aí vocês têm tempo, se quiserem, de dar uma relida no texto por conta, deixa eu ir para a gravação para podermos ter o intervalo, e aí na volta, a gente retoma, aí com vocês falando também, né?